A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, essa questão do dízimo está tão institucionalizada em algumas igrejas que pastores, líderes criam estratégias que, se alguém lhe contar e você não tiver certa experiência vivenciada, você não acredita, né? Então vai aqui um alerta, irmãos, para pessoas idosas, crianças inclusive, jovens e adolescentes, para os filhos. Você que tem pai idoso, que tem criança, tem adolescente em casa, tenha muito cuidado, porque esses líderes, pastores de grandes igrejas, de igrejas pequenas também, não é? Independente de denominação, mas nós sabemos que há uma denominação que é especialista nisso, não é? Eles enviam obreiros, pastores, irmãos, irmãs, já com um discurso previamente programado para literalmente arrancar dinheiro das pessoas. É aquele discurso de ameaça, é aquele discurso de que a obra precisa, de que se você não der, não vai prosperar, que o gafanhoto vai entrar dentro da sua casa, que Deus não vai lhe abençoar. Tenha muito cuidado, porque nós temos relatos, irmãos, de que esses obreiros, essas pessoas que vão na casa de idosos, né, na casa de pessoas sem o acompanhamento de alguém, até crianças, irmãos, estão sendo enganadas por esses pastores, por esses tais obreiros, por essas tais igrejas. Igrejas, inclusive, que são igrejas de história, igrejas sérias, mas que esses pastores, que esses líderes, que essas diretorias dessas igrejas têm colocado por terra, por práticas imorais, indecentes, por literalmente roubar as pessoas, montar estratégias para roubar as pessoas. E muitos deles não estão conseguindo mais porque as pessoas estão abrindo os olhos, eles estão vendo que a renda, que as entradas de forma forçada, ensinando o dízimo de forma errada, porque, irmãos, o dízimo não é para a igreja, o dízimo ficou no Antigo Testamento. Agora eu digo o seguinte, se alguém, irmão, deseja dar dízimo, 10%, 20%, 30%, dê, mas dê com alegria, não dê forçado, não é? Outra coisa, você mesmo é que tem que pedir para alguém buscar. Se você não puder ir à igreja levar, você pede para alguém. E é interessante, irmãos, que principalmente vocês que têm idosos, pessoas idosas em casas, vulneráveis, que são enganadas por esses pastores, por esses líderes, um pastor sério, um obreiro sério, que visita a casa de alguém para ir buscar uma oferta que alguém chamou, que alguém deseja dar, ele orienta aquela pessoa que vai doar, dizer o seguinte: minha irmã, meu irmão, eu gostaria que a presença do seu filho, que o seu filho, que a sua filha, que alguém da sua família estivesse presente nesse momento. É assim que pastor sério faz. Mas, irmão, nós temos relatos que esses homens estão indo na casa de idosos e não só estão levando o dízimo não, viu? Estão levando outras coisas. Estão levando outras coisas, fazem a cabeça dos idosos e levam outras coisas. Ou seja, estão praticando estelionato, enganando, e aí furtam objetos das casas. Tenham muito cuidado, irmãos, com isso. Muito cuidado. Quantos idosos, irmãos, estão passando necessidades, não comem uma fruta, não comem um alimento melhor, porque estão sendo pressionados a dar dízimo e oferta nessas igrejas, cujos pastores são milionários, cujos familiares são milionários, cujos diretores são milionários, vivem regaladamente às custas dos pobres. E eu dizia no início, de crianças, irmãos, enganam até as crianças, estão fazendo a cabeça das crianças, irmão. É como aqueles países que praticam terrorismo e fazem a cabeça das crianças, dos inocentes, desde muito cedo. É uma lavagem cerebral, irmãos. Tenham cuidado com isso, não permitam que essas pessoas vá à casa dos idosos, à casa dos seus pais, à casa das suas mães, engane crianças. Muito cuidado com esses cultos que estão fazendo com as crianças, irmão. As crianças precisam orar, as crianças precisam ser ensinadas, mas tenha cuidado, irmão. Você que é pai, você que é mãe, seja vigilante, porque talvez seu filho está sofrendo uma lavagem cerebral, estão ensinando o evangelho de forma errada, de forma equivocada. Muito cuidado com isso. Nós temos relatos, irmãos, de coisa que você não acredita. Tem coisa que a gente não pode falar, porque é tão escandaloso que esses pastores, que esses líderes dessas igrejas que montam estratégias para arrancar dinheiro, quando não conseguem arrancar o dinheiro em si, criam 1001 estratégias para vender brindes, vender isso, vender aquilo. Adquirem, por exemplo, um determinado objeto por R$10 e repassam para a igreja por 20, por 30.
criam eventos evangelísticos de fachada com o único objetivo, irmãos, de arrancar dinheiro das pessoas. Tenha muito cuidado. O Brasil está cheio, irmão, de igrejas que agem dessa forma. Colocam o povo nas ruas com falso pretexto de evangelização, mas os líderes sequer saem das suas redomas de ouro, das suas redomas de luxo, mas fazem a cabeça de um grupo de pessoas, fazem a cabeça do rebanho para fazer o trabalho de arrecadação, porque a preocupação desse povo não é com vidas, irmão, não é com almas, não. A preocupação desse povo é com pessoas que tragam dinheiro para os seus luxos, para manter as suas fazendas, manter os seus carros blindados, manter os seus helicópteros, manter os seus aviões, manter o luxo de suas esposas, de seus filhos. Muito cuidado, irmãos. Tenha muito cuidado, não permita que ninguém vá à sua casa atrás de dinheiro. Se você quer dar uma oferta, se você quer dar o dízimo, repito, o dízimo não é mais obrigação. Se você der, bem, se você não der, melhor ainda, porque você está usando para o benefício da sua família. Agora, por outro lado, não seja um crente avarento, um cristão avarento. A igreja do Senhor precisa do nosso dinheiro para crescer materialmente, para ter bancos no templo, para ajudar os necessitados. Não seja avarento, agora ao mesmo tempo não seja mão aberta de forma descontrolada a ponto de deixar faltar o alimento para os seus filhos, para as suas crianças, para os seus idosos, para a sua família, faltar a roupa para o seu filho. Não deixe que o seu filho, a sua criança seja envergonhado na escola, na rua, porque você não comprou um tênis, você não comprou uma roupa que ele estava precisando para levar o dinheiro para a igreja. Você está pecando. Você que dá oferta, que dá dinheiro na igreja, seja em forma de dízimo, seja em forma de oferta, e deixa de pagar o credor, deixa de pagar quem deve, deixa de trazer o sustento para dentro da sua casa, você está pecando, está colaborando com o sistema corrupto que se instalou dentro da sua igreja. Queridos, queridas, abram os olhos enquanto é tempo. Que Deus abençoe a todos.